De 4 folhas. Olá, oitavo ano, bom dia. Na verdade, para vocês, hoje é a segunda aula da semana, dia 25 de agosto de 2020. Nós terminamos o capítulo 8, né, com atividades e fizemos exercícios do material de vocês, do livro de vocês, e hoje nós vamos começar então o capítulo 9. O capítulo 9, o título dele é A Europa no século XIX e o Imperialismo. Hoje nós vamos falar sobre as mudanças que ocorreram nesse século, né? Século XIX, e especificamente as mudanças que aconteceram na França após o fim do reinado de Napoleão, certo? Em 1815. Então, bora lá ver as páginas para você estar acompanhando também. Página 120 é o que eu estou lendo agora. A 121 nós leremos também e parte da 122. Então, vamos recapitular. Capítulo 9. O nosso título é A Europa no século XIX e o Imperialismo. E nós vamos começar a falar então os acontecimentos que marcaram a Europa nesse período, especificamente, como eu disse, França. Então, eu gosto de fazer uma linha do tempo porque ajuda muito você a saber do que você está falando, né? A linha do tempo você vai colocar algumas datas que foram marcantes. Nessas datas, algumas coisas aconteceram. Na linha do tempo, uma das datas que nós vamos ter, e aí você grave isso, escreva isso no seu livro com lápis ou no seu caderno, que na linha do tempo nós vamos ter primeiro 1815. 1815 é o ano que Napoleão Bonaparte ele é deposto do cargo de cônsul máximo, né? Ele estabeleceu um consulado onde ele era o principal cônsul. Tudo se voltava em torno dele e as decisões políticas mais importantes primeiro deveria passar por ele para que ele aprovasse ou não. Enfim, em 1815, Napoleão ele é deposto, ele vai preso e ele morre na ilha de Santa Helena, fica exilado e morre lá. Então acaba o reinado de Napoleão em 1815. Napoleão Bonaparte, quando ele veio, ele destituiu, ele retirou o absolutismo francês, que estava lá inserido já há um tempo já, né, uma cara, como dizem. E uma dessas pessoas que estavam lá com o absolutismo antes de Napoleão ser líder político lá na França seria Luís XVI. Então Napoleão vem depois de um tempo, estabelece agora, retira o absolutismo e ele vai implantar agora as ideias bonapartistas. Essas ideias bonapartistas ou ideias napoleônicas, né, por exemplo, com o 18 Brumário, que ele vai trazer, que é uma mudança no calendário francês. Antes disso aqui, o que acontece? Essas ideias napoleônicas vão fazer com que o absolutismo que havia lá através de Luís XVI não possa mais haver. Professor, e qual é a diferença? Bom, uma das diferenças, os motivos é que Napoleão consegue trazer como é que eu posso dizer para você? Ele consegue trazer uma saída, né, para os burgueses, né, visto que a França tinha dois grupos políticos muito fortes, que eram os girondinos e jacobinos. Os girondinos, eles eram os burgueses, né, alta burguesias. Já o jacobino seria a questão mesmo, seria outro grupo que seria mais a população, né, camponeses e outros. Deixe só eu voltar um pouco ainda, além disso, que antes de Napoleão também estar inserido na França, ser líder político, a França era dividida em três níveis, né, ou três grupos. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O terceiro estado seria camponeses, as pessoas pobres e todos os burgueses. Então essa burguesia ela não era reconhecida politicamente, ela não podia votar nem ser votada.
Com o governo de Napoleão, ele acaba com isso então o que vai acontecer? A burguesia passa a votar. Então é claro que a burguesia preferia que fosse com o governo de Napoleão. Bom, em 1815, desculpe, Napoleão ele sai exilado e vai preso e morre lá. E o que vai acontecer, gente? Tudo aquilo que havia se conquistado na questão de mudança política volta novamente. O que, professora? O absolutismo. Então, em 1815, Napoleão sai do governo francês e quem vai retornar, quem vai voltar, ou aliás, quem vai agora direcionar o governo francês vai ser Luís XVIII. Luís XVIII é primo de Luís XVI e com isso ele vai tentar trazer uma restauração do absolutismo. No absolutismo você sabe que o rei, o monarca, ele é absoluto, então você não tem povo participando, não tinha muito ainda, mas com Napoleão os burgueses passaram a participar. Com esse absolutismo, o que acontece? Os burgueses não vão poder participar, realmente é só o primeiro estado, que seria só o primeiro e segundo estado, que seria o rei, né? O rei, rainhas e toda aquela questão lá dos nobres e a igreja. Então, o que acontece? Com Luís XVIII, quando ele volta, a classe burguesa não vai querer que ele retorne. Então, o que vai acontecer? As ideias bonapartistas, que eram em relação à burguesia, vão perseguir muito Luís XVIII e ele acaba saindo por conta disso, porque vai ter várias proclamações no sentido de o pessoal vai para as ruas, vão brigar por causa disso, não concordam que volte de novo o absolutismo, porque era muito ruim o absolutismo. O absolutismo favorecia apenas um grupo de pessoas, certo? Bom, então, após Napoleão sair, em 1815, nós vamos ter, então, a restauração do absolutismo, né? Ou a tentativa da restauração. Não vai dar muito certo, porque já tem grupos formados que não querem mais isso, que seriam também os burgueses, a alta burguesia, certo? Após isso, professor, o que acontece? Nós vamos ter outros caras que vão fazer parte dessas revoluções lá na França, né? Que eu vou falar para vocês. Nós vamos ter agora, além de Luís XVI e Luís XVIII, nós vamos ter então Carlos X. Quem é Carlos X? Carlos X, de fato, ele é o rei que vem. E Carlos X, ele consegue, ele é aquele cara que ele é absolutista de verdade. Então, durante o tempo, Carlos X, o que Luís XVIII tentou fazer, Carlos X traz. E agora é um absolutismo muito forte. Embora ele fosse absolutista, ele tentava mascarar o que ele fazia, né? Ou seja, ele deixou que permanecesse, por exemplo, algumas coisas na política, né? Como reuniões de grupos. Você tem isso, deixa só eu ver aqui para que você possa ler comigo, por exemplo. Olha, em 1824, aí seria então o outro número, ou a outra data da linha do tempo. Você tinha 1824, você vai ter então Luís XVIII, ele morre, ele sai. Quem vai assumir é Carlos X, como eu falei para vocês, que tinha uma postura, como eu disse, completamente absolutista. Então, o que acontece? Ele consegue implantar de fato esse absolutismo, certo? Aí, o que acontece, gente? Ele faz o seguinte, ele tem essa característica absolutista, mas ele consegue mascarar isso, né? Enganar, na verdade, né? Ele é uma coisa, mas ele tenta passar outra. Ele é absolutista, mas ele quer que as pessoas achem que ele não é. Então, o que ele deixa? Ele deixa que continue. Por exemplo, olha, aí você vai ter o Congresso de Viena, certo? Nesse período aí, que já era o Congresso de Viena, quando Napoleão ele é deposto, vai ter esse Congresso de Viena. O que é que Carlos X ele faz? Absolutista de fato. Então, ele vai fazer o seguinte, ele precisa ter grupo que o apoie, né? Então, por ele ser absolutista mesmo, né, e ele consegue implantar esse absolutismo, ele vai ter algumas rejeições e algumas resistências. Entre essas resistências, você vai ter ele vai ter a burguesia, que vai também resistir, como resistiu a Luís XVIII. A burguesia vai resistir, de fato, a Carlos X. E o que vai acontecer? Por quê? Por quê, professora? Porque Carlos X ele vai fazer o seguinte, ele vai, por essa linha de pensamento dele, né, de administrar, ele vai fechar a Câmara dos Deputados
e ele vai fazer o seguinte, ele vai... se fecha a Câmara dos Deputados, então não tem como ter votação, ainda que favoreça a minoria, né? Então, realmente, tudo vai ser votado em volta dele, né? De Carlos X. Então, professor, então, nós já temos aí, na linha do tempo, 1815, que é a deposição de Napoleão Bonaparte, e nós temos ainda, em 1824, a implantação do absolutismo, né, a restauração, que é através de Luís XVIII. E em 1820, Luís XVIII é 1824, e nós vamos ter já Carlos X logo chegando, porque Luís XVIII também, ele morre, né, sai e ele morre. E o que acontece? Em 1827, nós vamos ter outra data, marque aí no seu caderno e escreva, na linha do tempo. Por quê? Porque em 1827 você vai ter toda a França passando por problemas sérios financeiros. Tudo ficou mais caro. Professora, por quê? Porque Napoleão ele consegue estabelecer uma economia francesa muito boa, onde muitos grupos e muitos países começaram a respeitar a França. Só que quando ele vai fazer o bloco continental, gente, ele impede que os países comercializem com a Inglaterra. Isso ele vai gerar desconforto, vai gerar briga e vai gerar quebra de alianças com a França. Por conta disso, por conta de muitas guerras que Napoleão acabou implantando, o que acontece? A França começa a ter problemas financeiros e quebrando, certo? Então, em 1827, a França não vai estar bem economicamente falando. E esse é o bastidor, os bastidores em que Carlos X encontra, certo? Aí, ele vai fechar a Câmara dos Deputados, como eu falei para vocês. E nós vamos ter, em 1827, a Jornada Gloriosa, que é por conta disso, é uma revolta burguesa. A partir do momento que Carlos X fecha a Câmara dos Deputados, o que acontece? A burguesia, ela junta-se em massa, né? Há uma revolta. Isso é chamado de Jornada Gloriosa, tá bom? O que acontece? Luís X, depois dessa queda aí, depois dessa Jornada Gloriosa, ele é deposto. Quem vai entrar no lugar dele, que é outra pessoa, outro cara aí, que é muito importante, vai ser Filipe de Orleans. Filipe de Orleans já vai ter uma característica política como se fosse mais tranquila, entre aspas, né? O que ele vai fazer? Ele não vai trazer o absolutismo, ele vai voltar, ou ele vai vir com a questão da burguesia. Ele vai apoiar a burguesia não concordava com o absolutismo, então ele vai ter um grande apoio político. A burguesia, então, vai ter um representante agora na política que é chamado Filipe de Orleans, sabe, certo? Então, o outro nome que você tem que ler e estudar também, Filipe de Orleans. Então, bora lá continuar? Bom, nós vamos ter, através de Filipe de Orleans, você vai ter um rei burguês, de fato, agora defendendo os interesses burgueses. Professora, os burgueses eram, quem mesmo me lembra aí, os burgueses eram aquelas pessoas ou aqueles grupos, os primeiros comerciantes. Aí você vai ter alta burguesia e baixa burguesia. Nesse caso aqui era alta burguesia, certo? O que é que professora Filipe de Orleans ainda faz? Olha, ele vai fazer o seguinte, ele vai acabar com o voto, vai trazer o voto censitário e ele vai finalizar a censura e a questão do catolicismo como religião oficial. Então ele vai comprar uma briga com a igreja. Ele vai trazer a questão do voto censitário, onde só pode votar e ser votado quem tem uma determinada quantia em dinheiro, que tem propriedades. E ele vai fazer o seguinte, ele vai acabar agora com a questão da censura, certo? E ele vai fazer com que agora o catolicismo não seja mais a religião oficial na França. E ele compra uma briga com a igreja. Por quê? Porque a igreja ela tinha muitos conhecimentos, ela tinha muitas alianças políticas também, certo? Então aí você já vai ver que vai ter problemas por causa disso. E para fechar a parte dele aqui, o que acontece, gente? Você sabe que vai ter muitas pessoas que vão se opor a isso, né? Então, em 1848, a outra data que você coloque na sua linha do tempo para você poder estudar. O ministro Guizot, o Guizot, porque é francês, né? No caso, a gente fala França aqui, ele vai proibir essas reuniões, porque vai considerar essas reuniões nociva à população, né? Então, coloca aí essa data. Bom, Luiz Felipe ele vai fugir, porque ele não vai continuar, ele não vai permanecer, e aí nós vamos ter então agora a Primavera dos Povos, certo?
Primavera dos Povos foi o que, professora? Estou na página 121. A Primavera dos Povos foi um conjunto de revoluções de caráter liberal, democrático e nacionalista, iniciando por membros da burguesia e da nobreza que exigiam governos constitucionais e por trabalhadores e camponeses que se rebelaram contra os excessos e a difusão das práticas capitalistas. Então, você vai ter 1848, é outra data para a linha do tempo, que vai ser a Primavera dos Povos, né? Os grupos vão se unir e eles começam, então, a ir às ruas de fato já para que isso mude. Mude o quê? Mude as metodologias políticas que eram inseridas, o absolutismo francês, que, se você observar, saía um rei, entrava outro e tentava reintroduzir a monarquia de novo, sempre favorecendo a nobreza e também favorecia a burguesia, não favorecia aos camponeses, gente. Então, os camponeses eram o terceiro estado, né? Fazia parte, né? Era quem mantinha lá a França. A burguesia também, mas a alta burguesia, ela acaba se destacando e deixa os camponeses por um tempo atrás. Bom, veja só, olha, os efeitos da vitória burguesa na França ecoaram pela Europa, colocando os países absolutistas em alerta. Em decorrência desse fato, você vai ter várias revoltas liberais nacionalistas que vão eclodir em 1848, que é exatamente a Primavera dos Povos. Vocês não têm ideia, os reis monarquistas acabaram ficando com medo, porque se na França, a França começa um processo desse revolucionário, onde a monarquia é retirada e é recolocada, a questão aí das ideias bonapartistas, que eram as ideias burguesas, então o que vai acontecer? Temos que nos preparar. Eles estavam com medo que, de novo, um novo Napoleão surgisse. De fato vai surgir, que é que nós vamos falar agora, certo? Quem é outro Napoleão, professor? Outro Napoleão vai ser o sobrinho dele, chamado Luiz Bonaparte. Luiz Bonaparte, ele vai ter um governo autoritário agora, né? Ele vai mesmo fazer com que tudo circule em volta dele. Em que sentido? Napoleão, quando era líder político da França, eu falei para vocês que ele criou criou o Código 18 Brumário, né? Esse 18 Brumário, dentro dele, ele vai estabelecer algumas coisas. Claro, vai mudar a educação da França, por isso que a França vai ser reconhecida após Napoleão. Ele vai ampliar os limites da França no sentido financeiro e educacional, mas também ele vai fazer com que no 18 Brumário seja criado um novo poder. Que poder é? O poder do consulado, onde tem 3 consulados, ele é o máximo. De novo aqui, alguns críticos vão dizer que o sobrinho de Napoleão, Luiz Bonaparte, vai tentar fazer de novo o que o pai fez, né? Aí, professora, então esse é o cara que vai ser um dos últimos reis que vão entrar? Sim, esse é um dos caras, né? Que é Luiz Bonaparte. E qual é o ano que ele entra? Vai ser a próxima linha do tempo para você, aliás, a próxima data, que é 1851, coloque aí, certo? Bom, ele vai assumir e aí vai evitar que exista um conflito com o parlamento francês. O que ele vai fazer? Ele vai fechar e vai adotar uma medida de exceção. Qual é essa medida? Ele vai dizer o seguinte, ele vai trazer uma ditadura. Lembra que eu disse que ele seria um novo, então, Napoleão Bonaparte? Então, ele vai fazer isso aí, certo, gente? Na ditadura, nós tivemos aqui no Brasil, na ditadura, de fato, você não tem direito de expressão, você não pode cantar ou escrever coisas que critiquem o governo geral, o governo central. Você não pode questionar sobre algumas ideias, porque você é banido, você é punido por causa disso. Luiz Bonaparte, ele consegue fazer isso. Bom, nós vamos chamá-lo de Napoleão III, ou governo de Napoleão III. Eu estou na página 121, tá bom? Bom, a outra data para você colocar na linha do tempo, você vai ter 1852, quando Luiz Bonaparte vai receber esse título de Napoleão III. Na 122, nós vamos ter a Comuna de Paris. O que foi a Comuna de Paris, professora? Nós vamos ver agora, então, certo? Com o governo, Comuna de Paris, aqui, ó, 122. O governo da Comuna durou 72 dias. Assim que assumiu, tomou as seguintes medidas. Foi o fim da polícia e do exército, que só serviam para punir a população.
Houve a criação de grupos de homens armados para substituir as organizações extintas, a separação entre a igreja e o Estado. E vai acontecer o seguinte, né? O medo de que a revolução socialista da Comuna se espalhasse pela Europa levou a uma forte repressão do movimento. Cerca de 20 mil pessoas foram mortas. E aí você vai ter a Guerra Franco-Prussiana, desencadeou uma situação insustentável, pois a França perdeu o conflito, sendo humilhada pelos alemães com a perda de posse da Alsácia-Lorena, região da fronteira entre os dois países. A assinatura da rendição francesa e a constituição do Estado alemão em pleno Palácio de Versalhes. O que é que nós vamos ter aqui? Olha, nós vamos ter, voltando à página 121, nós vamos ter então Napoleão recebendo o título, Luiz Bonaparte recebe o título de Napoleão III. Quando ele faz isso, ele vai ter já uns caras do socialismo, inclusive Karl Marx, dizendo que ele é o próximo, que ele é o retorno de Napoleão, é o ditador. Então, a partir daí, se fortalecerão, se criarão grupos socialistas. Esses grupos socialistas estarão aqui implantados na Comuna de Paris. Essa Comuna de Paris vai fazer isso que nós acabamos de ler aqui, certo? Professora, qual é a data? Qual é o ano? É 1871, então você vai colocar aí na linha do tempo, 1871 é formada a Comuna de Paris. Na Comuna de Paris você vai ter então agora a proibição de coisas como, por exemplo, a polícia, que só servia para prender e prejudicar só a população. Você vai ter também a questão de movimentos que se espalham, esses movimentos socialistas, certo? Foge completamente da questão autoritária, da questão do Estado. O socialismo, ele prefere que o Estado esteja mais de forma, como é que eu posso dizer, mais sensível. Deixe que as pessoas escolham e façam isso. O Estado continua, mas eles dão muita legalidade para os grupos sociais. Gente, então, nós paramos em Comuna do Paris. A Comuna de Paris vai ser muito importante, embora aconteça tantas coisas ruins. A duração dela são 72 dias, como eu acabei de ler. E isso aqui vai fazer com que desencadeie outras coisas, como eu acabei de ler para vocês, que é a página 122, que vai ser então a Guerra Franco-Prussiana. A partir desse momento, a França, de fato, vai perder muitos territórios, inclusive a Alsácia-Lorena, eram territórios riquíssimos em minérios. Ela vai perder e ela vai dar isso para a Alemanha. A partir daí, mais tarde, nós vamos ter, então, problemas com a questão da Primeira Guerra Mundial por conta disso também. E nós vamos ter, então, por causa disso aí, por causa do que aconteceu com Napoleão Bonaparte lá no iniciozinho, nós vamos ter, então, agora alguns lugares que vão precisar se reunificar ou se unificar. Nós vamos ter unificação da Itália e depois nós vamos ter também a questão da unificação da Alemanha, que nós iremos falar. De 4 folhas, manhã de domingo à toa.